Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem um encontro aqui para tratar de duas grandes ferramentas na área de compras que dão apoio, né, ao comprador na medida que ele começa, né, a trabalhar com contratos, né? E como eu falo para vocês, contratos é a parte estratégica, né? Contratos é o que a gente entende como estratégico. Porque quando você trabalha com contrato, você tem a capacidade de olhar diversas formas junto com o seu parceiro, né? Porque quando você tem um projeto, que você tem ali a necessidade de estreitar relacionamento, você faz o contrato, porque é algo de longo prazo, é algo complexo, muito mais complexo que uma PO. Dentro do contrato existem as POs de pagamento, as POs de processos extras, e a gente vai ver hoje dois grandes processos que acabam se tornando necessários dentro de um contrato. Primeiro, que a gente vai falar é a change order, que nós, como compradores, recebemos dos nossos fornecedores e é algo que nós temos que estar preparados para isso. Essa change order, muitas das vezes, é algo que a gente acaba não tendo muito contato, né? Se você for um comprador tático e operacional, porque dentro de uma PO você tem ali um claim, alguma coisa ali, mas é muito mais oral. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que change order não pode ter a sua via sendo uma via oral, ou seja, não pode ser solicitada verbalmente. Você não pode cair nessa linha, porque a change order geralmente é de algo complexo, é algo que ali a sua estrutura, por exemplo, o seu empreiteiro, né? Ou um grande estaleiro, ou uma grande empresa vai precisar, e ela, muitas das vezes, ela usa essa change order para aumentar o preço do contrato, porque um escopo foi adicionado ao contrato original. Então, você vai ter ali um pedido de alteração válido, né? Vamos entender que a gente está falando de um mundo utópico, né? Onde a change order nunca é discutida. Geralmente, não, quase sempre as change orders são muito discutidas, é o terror do gerente de projetos. Quando chega uma change order inesperada, aquilo ali dá literalmente um barata voa, porque ali começa a se entender que algo não foi bem organizado entre a gestão de projetos e ali o seu empreiteiro e com os suprimentos envolvidos. Então, esses pedidos de alteração, eles são alterações de aditivos, né? São alterações de aditivos que você vai receber das partes, né, que estão trabalhando ali com você, e muitas vezes isso você principalmente precisa antecipar, né, todos aqueles desvios, aquelas variáveis, porque você tem uma linha onde você segue ali o seu projeto, que é a linha básica, a linha base do seu projeto, e quando você tem essa change order, muitas vezes você está fazendo algo a mais ou alguma coisa nesse sentido. Todos os contratos, principalmente os contratos de manutenção, têm essa cláusula de mudança, né, na obra, e ele estabelece ali revisões junto às alterações da obra, e é essencial ali dentro daquele contrato que você concorde antecipadamente com o processo antes de fazer essa alteração. Por isso que muitas vezes os contratos personalizados, eles declaram explicitamente que você não pode, que não pode haver modificação verbal, ou seja, o contrato é apenas com pedidos, né, de alterações assinados, escritos, e serão vinculados entre as partes. Uma das coisas que vocês têm que observar muito quando vocês estiverem na área de gestão de projeto e tal, e essa change order acabar passando por vocês, porque muitas vezes passa por suprimentos, essa change order, já que é algo do empreiteiro, pode ir direto para o gerente de projeto, mas suprimentos está envolvido, vocês têm que observar se aquela change order está sendo enviada por quem de direito do contrato, tá? Muitas vezes as change orders chegam e não são assinadas pela outra parte, pelo parceiro, pelo fornecedor, de maneira efetiva, ou seja, algum gerente de projeto que não tem a autorização ou a capacidade de assinar e desfazer aquela solicitação da change order, muitas vezes acaba ele mandando. Então, é muito importante observar essa parte de assinatura e se ela está disposta ali. Por isso que uma outra ferramenta que eu vou falar depois um pouquinho mais,
em outros nossos encontros, que a tabela RAS precisa existir para você saber e mapear quem é quem dentro do seu projeto. Então, o seu fornecedor, o seu parceiro, vai preparar esse pedido de alteração, ele vai citar se foi um escopo, se foi um trabalho extra, se teve um HH maior do que o necessário, porque você, como gestor de projeto, pediu uma alteração e ali não teve uma alteração envolvendo material, mas teve uma alteração envolvendo o HH, o seu histograma ficou maior e tal. Então, essas alterações geralmente são colocadas no change order. Mas uma outra coisa também bacana de vocês entenderem é o seguinte: antes de chegar aquele pedido, no claim, como a gente chama, né? Essa change order ela vai ser discutida em âmbito de gestão, né? Então, muitas vezes, essas alterações já estão ali trabalhadas verbalmente com o gerente do projeto e o fornecedor, e quando chega efetivamente, oficialmente, né, dentro ou de uma linha online, né, ou de uma carta, né, principalmente, aí sim já está tratado ali, já está todo mundo sabendo, já foi colocado mais verbas no projeto para aquilo ali, e ali se paga aquilo e final, né? Muitas change orders tem que tomar um cuidado grande, isso também é uma outra dor de cabeça absurda, a change order que chega no final do projeto. Final do projeto se encerra, você quando vai colocar, né? Estou falando do mundo maravilhoso, tá? Quando você vai colocar o seu pedido de encerramento, né? A solicitação de encerramento, que é um documento extremamente importante, que muitas vezes nós, de suprimentos, acabamos não lembrando e não colocando ali como um item obrigatório do projeto, e o gerente de projeto acaba esquecendo, ou ele no final do projeto já foi para outro projeto, e ali você está só fazendo, tem um gestor ali que é nomeado só para dar aquelas últimas tratativas e esquece dessa carta de encerramento do projeto. Aí complica mais ainda. Mas no final do projeto é que começam a chegar algumas change orders sem você, como gestor do projeto, imaginar. E ali você tem várias mudanças, contrato que existe em ordem de alterações, é um engenheiro de campo que instruiu ao empreiteiro uma alteração, e ali você não teve esse entendimento e aquela diretiva ali das alterações da construção, e ali você vai depender de talvez de um novo contrato, você tem que fazer um adendo ao contrato, e tudo isso vai subindo, né, o seu valor, a sua perspectiva ali, e você tende, a gestor de projeto e o pessoal de suprimentos tende o quê? Minimizar aquilo tudo que, se não impacta muito, acaba-se, muitas vezes, eu já tive participando de projetos, que as change orders comeram todo o lucro que o projeto tinha por parte da gestão ali de projetos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fecha ali a base, a linha de custos, né, e a linha de tempo, para quem gosta aí de estudar gestão de projetos, quando você fecha aquilo, você já recebe aquilo ali, você tem uma margem, né? Você tem um budget ali para trabalhar. E quando você recebe aquilo ali de uma maneira não assertiva, você acaba tendo ali um problema exatamente com essas change orders. E uma das coisas que eu gosto muito são alguns modelos de change orders que vocês podem utilizar para você trabalhar. Por exemplo, essa que eu estou demonstrando aqui, vou ver se eu aumento aqui para vocês. Ó. Deixa eu jogar aqui no slide 1. Pronto. Essa change order aqui é uma change order que você tem ali o passo a passo dela, tá? Eu vou deixar essa change order para vocês. Nos comentários vocês botam change order e eu vou mandar diretamente para o pessoal que está me assistindo aqui no LinkedIn. Eu mando para vocês como um envio direto. Para quem está me assistindo no YouTube ou no Instagram, coloca lá o seu arroba, marca lá nos comentários o seu arroba que eu envio essa change order para vocês. Então, essa change order tem um passo a passo. Você tem uma sequência que você precisa fazer para emitir essa change order. Mas aí se pergunta, poxa, mas e nós de suprimentos? Nós de suprimentos temos que ter essa change order. Eu vou falar daqui a pouco com vocês da segunda ferramenta que eu trouxe aqui para vocês, que é a RFQ. Nós de suprimentos precisamos ter essa change order muito bem
escrita dentro dos nossos pedidos de informação, principalmente quando nós saímos da RFI para uma RFQ e uma RFP. Esse pedido de criação, né, de processo é mais quando a gente já está com os fornecedores já dentro da shortlist, né, como a gente chama, da lista final de fornecedores que vão compor. A RFQ, quando você emite, você tem uma gama maior de fornecedores. Você está pedindo, inclusive, pode estar pedindo, inclusive, para fornecedores que estejam fora do seu vendor list. Você vai testar o mercado e tal. Isso na RFI. Já na RFQ, que é o Quotation, né, Request for Quotation, e é na RFP, Request for Purchase, você já começa a poder colocar, então, essa change order mais ali dentro. Então, ó, vocês estão vendo aqui que nessa change order você tem um sumário executivo, onde você vai colocar ali toda o seu texto jurídico, você tem as informações dos projetos, você tem os detalhes daquele projeto, as alterações, a linha base das atualizações, ou seja, você tem que, como empreiteiro e como suprimentos, quando você receber, você tem que dar uma olhada nisso, anexar o gráfico. Muitas vezes eu falo para vocês, né? O pessoal de suprimentos precisa entender de dados, precisa entender de gráficos, precisa não ficar só na mesmice de você criar um plano dentro do Power BI e não saber explicar aquele plano, né? Então, ali você vai ter os gráficos que vão suportar aquele seu pedido, você vai ter a visão geral detalhada daquilo, você vai ter os avisos anteriores. Que avisos anteriores são esses? É uma forma de você já ter notificado o seu cliente, né, sobre essa mudança, ou seja, quando ele chega para você, e você como suprimentos e gestão de projetos recebe aquela mudança, aquela solicitação, geralmente vem para uma carta primeiro. Então a sequência é, obviamente, o fornecedor já em reuniões com o gestor de projetos e a galera de suprimentos já vai verbalizar aquilo. Depois ele vai mandar uma carta explicando que ele vai emitir uma change order. Ninguém emite, quer dizer, ninguém, emite-se, mas ninguém emite uma carta dentro do mundo normal, uma change order, sem uma carta e sem falar antes do que está se tratando. Change order, quando é emitida não dessa maneira, né, quando é emitida simplesmente chegou, muitas vezes você ali já está tendo uma disputa não muito bacana com a sua gestão de projeto. Então, você tem ali, você tem os documentos, né, que você vai anexar, que você vai receber, no caso de suprimentos, você vai receber o contrato que apoia essas mudanças. Aí eu vou fazer um parênteses. Pessoal, contrato é jurídico. E quando vocês fazem contrato, quando nós de compras fazemos esse contrato sem o apoio do jurídico, não dá, literalmente, vou usar aqui um jargão, não dá bom. Não dá bom. Por que não dá bom? Porque a gente muitas vezes esquece que todos os contratos estão embasados dentro de códigos, código civil, código do trabalho, ou seja, diversos códigos que o jurídico tem essa capacidade de fornecer as melhores cláusulas para o contrato que nós vamos fazer. Então, as cláusulas que apoiam essa mudança, depois você tem uma sinopse, uma reivindicação, né, do que você está falando, resumindo ali o pedido de mudança, enfatizando o escopo e os impactos que tiveram. Você vai receber isso de suprimentos, vai analisar as descrições, né, a descrição das alterações, descrever a estratégia da proposta de negociação e tal, a avaliação do contratante, a conclusão ali dele, né, do pedido de mudança, avançar com a ação, ou seja, descrever as ações, resoluções, negociações, e ali ter todo um apêndice, se você quiser, dentro da sua change order, ter todo um apêndice ali para você, então, tratar dessa change order com uma maior capacidade. Então, observe que isso daqui é um documento muito importante para que nós, da área de suprimentos e da área de gestão, nós estejamos preparados, que de alguma maneira isso faça parte do nosso universo. Porque, isso não é um documento de suprimentos. É sim, é um documento de suprimentos na forma que você vai receber esse documento. E quando você recebe esse documento, ele faz parte do nosso universo de trabalho. Beleza? Entendido que essa parte da change order... Opa, saiu aqui. Vamos agora falar sobre RFQ. Então, nós vamos tratar agora da RFQ
de uma maneira que nós, de compras, nós consigamos, vamos, de alguma forma, a gente tem que trabalhar com essas RFQs, ou seja, a gente tem que trabalhar entendendo de que forma é esse assunto. Então, a gente tem diversos R's, né? R e F, que a gente chama. Você tem uma RFI, que é o Request for Information, você tem uma RFQ, e cada uma, vai ter uma escala de importância maior dentro do seu processo de tomada de decisão de ação. Você tem uma RFI, que é o Request for Information, que você muitas vezes vai testar no mercado. Como a gente diz, dentro da área de suprimentos, você vai testar o calor do fornecimento daquele assunto que você está requerendo. Depois você passa a fazer um outro documento chamado RFQ, onde você vai estar trabalhando com o Request for Quotation. Você já vai diminuir o número de fornecedores, aonde você tem ali aqueles números de fornecedores de uma forma menor e ali você vai tratar. Ou seja, a RFQ vai permitir que a empresa acabe comparando rapidamente aquelas solicitações e vai selecionar dali o fornecedor mais competitivo, com base aí no que você achar, né? Preço, termos, aí é com você. Eu vou mostrar daqui a pouco uma ferramenta que eu criei também para vocês. E, mais uma vez, quem quiser esse formulário, coloca lá nos comentários RFQ e marca o @ seu, se você estiver pelo YouTube ou pelo Instagram. Se não, pelo LinkedIn, você bota lá @RFQ e eu mando numa mensagem direta, né, numa DM para vocês, esse modelinho para vocês utilizarem no passo a passo. Esse modelinho é muito bom, que eu criei, vocês vão ver daqui a pouco, que ele é um modelo que cria as sequências das ações. Então, voltando, a RFP, Request for RFQ ainda, é com base nos preços, nos itens que temos oferecidos. Depois você vai cair para solicitação de proposta, Request for Proposal, que é a RFP. É uma solicitação que é um processo um pouco mais abrangente, onde você vai cada vez solicitar coisas mais detalhadas. Dentro da RFP, você já pode incluir, inclusive, cláusulas que vão estar, que estarão inseridas no contrato final com aquele fornecedor. Então, você começa a jogar ali algumas cláusulas essas que você imagina que terá um maior calor, né, na discussão, cláusulas que a sua empresa faz e que você sabe que no mercado existe uma certa resistência, então você já joga aquelas cláusulas ali para que você, antes de fechar o fornecimento, você já consiga disputar. Uma dica, é muito bom a gente jogar cláusulas que o gestor do projeto ele acha que é uma cláusula que precisa estar e não tem, e ele está convicto que aquela cláusula ali é uma cláusula que ele não abre mão. Joga essa cláusula que ele tanto quer dentro da RFP e vai começar, e aí o que vai acontecer? Começam a surgir essas dúvidas e você começa a envolver o gestor desse projeto, para ele entender que talvez aquela cláusula ali não faça sentido ou que ele tenha razão e que o mercado precisa se adequar em relação a isso. Então, os fornecedores convidados dentro da RFP vão começar a enviar propostas, vão começar a demonstrar interesse ali realmente no projeto, e ali você o seu objetivo é selecionar o mais adequado para aquilo. Tem um outro termo que é muito utilizado, que é a RFX, tá? A RFX ela é um termo mais genérico, que engloba ali diferentes solicitações, né? Você tem a RFI, a RFQ, a RFP, e o X ali representa um tipo, o tipo específico, não representa ali o tipo específico daquela cotação. E ali é mais, que tem uma maior flexibilidade. Aí eu vou fazer uma pausa com vocês, galera. Não adianta ter RF nenhuma se o seu projeto é pequeno, se você está fazendo uma compra pequena, tática e operacional muitas vezes. Não adianta você imaginar que eu vou colocar uma RFQ no mercado, uma RFI, se você está comprando algo que é de prateleira. Você vai estar criando, então, uma burocracia
totalmente desnecessária para você utilizar ali dentro de um processo mais simples. Ali, o mapa de cotação, um bom TCO, uma boa planilha de comparação, não esquecendo de todos os itens, né, de comparação, você se dá por satisfeito. As RFs, né, X, elas são colocadas quando você tem algo muito mais estratégico, e ali você engloba, né? Você vai ter ali a RFI, a RFQ, a RFP, e a RFX permite uma aquisição às suas necessidades mais específicas, ali feita uma comparação menor entre os fornecedores. Utilizem a RFX, talvez, para que você monte uma RFX. Se você não tem um bom TCO, tal, uma RFX pode te salvar. E tem uma última situação que muitas vezes me perguntam, né? Poxa, mas eu não tenho nenhuma desses processos da minha empresa, eu tenho o BID. O que é o BID? BID é uma licitação, né? Uma licitação, uma proposta. Ela é usada em processo de aquisição, principalmente, e muitas das vezes, né? E a maioria das vezes, dentro do setor público, né? Onde a gente encontra com contratos governamentais. Então, todas aquelas empresas que vocês pensarem que são públicas, né, no sentido que precisa existir contratos com os governos, você vai ter ali o BID, né, que é uma oferta formal de um fornecedor que recebe ali, que vai fornecer bens e serviços ali em resposta à solicitação das propostas. E nesse processo de bid, os fornecedores ali, eles acabam apresentando suas propostas detalhadas, né, incluindo preços, condições, base de critérios pré-definidos, e ali a qualidade da experiência técnica, tem uma capacitação técnica e muito importante, muito dentro dos bids, mas não fiquem imaginando que dentro de empresas particulares não tem isso, porque tem qualificação técnica, muitas vezes se pede currículo, se pede comprovações técnicas existentes que outras pessoas fizeram, então isso é muito importante. Eu trabalhei uma época muito na minha vida como suprimentos que suportava ao pessoal de vendas, né, a trabalhar com o governo. Então, muitas vezes, nós de suprimentos cotávamos produtos para o projeto executivo, né, projeto base, e que não era diretamente, a gente não ia fazer a compra naquele momento. A gente chamava os fornecedores, eles se criava ali uma parceria realmente, eles entravam com os preços, nós botávamos os nossos markups, né, a nossa gordurinha, né, como chamam, do lucro ali que nós precisávamos ter, e nós entrávamos no bid para fazer fazer aquela proposta, né, para buscar ali um produto que estava sendo ofertado para o governo. Então, existem diferentes propostas, papel, informações, seleção de fornecedores, tem bid que acontece agora de forma online, né? Então, isso aí vocês precisam ter, e tem que ter muito cuidado, tem que ler muito, com muita atenção, e principalmente envolvendo o jurídico, porque dentro dos bids tem certas situações que vocês precisam ter, e claro, o fornecedor ele vai estar trabalhando com bid quando for também informar alguma proposta para a gente, mas dentro do bid com o governo, pode ser uma forma de desclassificar você como empresa, né? Aí você, como suprimentos, tem que também entender isso, imediato. Não é igual o fornecedor esqueceu de botar a RT de uma obra antiga que ele fez. Pô, tudo bem, manda aí, manda agora, você esqueceu qual o fornecedor, manda. Mas no bid, com uma área governamental, você esqueceu, ele te corta na mesma hora e você não tem nem chance de voltar para esse bid. Então, isso daí é uma situação muito, muito importante para vocês lembrarem. Eu vou colocar aqui para vocês esse bid, essa RFQ não, essa RFQ para vocês entenderem o passo a passo dessa RFQ e como ela tem. Então, você vai ter aqui os licitantes, as sessões de envio, você vai colocar o seu nome e tal. Você tem que imaginar, isso aqui é interno, tá? Interno da área de suprimentos. Isso aqui é o passo a passo que eu criei para a minha área de compras, onde eu sigo esse passo a passo
para a gente acabar não esquecendo alguma coisa. Então, você tem aqui o conteúdo, deixa eu aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Você tem aqui o conteúdo, você tem uma carta de solicitação do MRFQ, não é só simplesmente ser tático operacional. Mais uma vez, eu falo para vocês, quando a gente está fazendo a passagem para a área estratégica, quando eu vou buscar a minha posição estratégica para eu ganhar mais, para eu me destacar na minha área de profissão, tudo começa a ficar um pouco mais formal. Então, não adianta você fazer uma solicitação de RFQ sem você ter certos formalismos. E esses formalismos são legais para vocês terem ali no final do processo tudo bem azeitado, sem que ninguém fique depois pedindo mais informações e vocês perdendo tempo. Então, vocês têm ali a empresa, a visão geral, quando que vocês fundaram, quando foram fundados, quando o seu fornecedor foi fundado. Você tem as expectativas dos entregáveis, ou seja, você tem a equipe, você tem diversas formas ali de você tratar. Você tem ali o time do cliente, então o cliente vai te colocar ali quem é quem dentro, até para você saber com quem que você está falando, se é com o diretor, se é com a coordenadora, se é com o diretor de parceria, ou seja, você vai ter ali sempre muitas pessoas que estão envolvidas naquele processo e que você precisa conhecer. O detalhe do projeto, você vai ter ali os projetos, as metas do projeto, ou seja, o que você precisa, o que você não precisa. Você vai ter ali o seu nível ou o nível do seu cliente um pouco mais aberto, isso aí depende. O organograma, mas o organograma ele é importante pelo fator, o organograma ele precisa ter uma importância grande até para você entender como que tudo está sendo feito e quem é quem nesse espaço, tá? Você tem ali o projeto de orçamentação, e isso aqui é uma coisa interna, por exemplo, para você, ou se você quiser informar ao seu fornecedor de uma maneira, essa atividade eu só tenho esse budget para isso. Muitas vezes você pode fazer, inclusive, isso com esse fornecedor, claro, resguardando certas informações, até para ele saber aonde que o nível que ele quer cotar. Porque quando você manda uma RFQ, o cara já bate com o olho. Olha, o meu teto é esse. Você muitas vezes pode falar para o cara, meu teto é esse. É um estilo de negociação. Você pode omitir essa informação e esperar que ele te dê o preço, mas baseado aí no achismo dele dentro do mercado. Como você também pode já falar, olha, eu tenho esse teto aqui, isso é uma licitação pública, todo mundo sabe quanto que quanto que a gente vai ter que comprar aquele produto ou vender, então você já diz ali o seu markup e tal, que ele precisa e tudo ali vai ser informado. Discriminação desse orçamento, ou seja, aí eu falo uma coisa para vocês, é muito importante que dentro de uma RFQ, uma RFI, você já comece a colocar os milestones de pagamento, que muitas vezes o fornecedor ele pode tratar com vocês dele receber, por exemplo, todo dia 30, ou receber bimestralmente. E aí, o que acontece com isso? Você que na parte da sua empresa não recebe isso dessa forma, há um disparato ali dentro da sua linha de trabalho, né? Então, isso é muito importante, vocês observem que isso dentro da RFQ é muito importante vocês colocarem ali todo o seu processo. Você tem ali os critérios, o digital, físico, como que vocês vão pedir, o equipamento, você vai colocar um SLA, isso aqui tudo, tá, gente? Um arquivo que eu vou mandar para vocês, quem quiser aí esse arquivo, ele é totalmente editável, tá? Isso aqui vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, experiência 5 anos, e aí vocês mexam nisso da maneira que vocês quiserem. Algumas documentações trabalhistas, ARTs, segurança e meio ambiente, importantíssimo vocês não esquecerem dessa equipe dentro do projeto. Corpo técnico, tantos engenheiros que você vai precisar, relatório de pegada de carbono. Acostumem-se, tenham certeza que a partir de ontem, anteontem, e antes de ontem, a área de suprimentos vai ser cobrada sobre pegada de carbono. A sua pegada de carbono e a dos seus fornecedores. Então, vocês têm que acostumar a ter essa parte, acostume-se a ter essa parte de solicitação para os seus fornecedores.
qual foi a sua pegada de carbono, o footprint lá da sua pegada de carbono, carbon footprint, do que o seu fornecedor utilizou para a fabricação daquilo, ou até mesmo de serviço, qual o tempo que ele teve, e você vai ter que envolver ali logística, vai ter que envolver a sua produção. Então, assim, tenham certeza que é mais uma coisa muito bacana que a gente precisa entender dentro da área de suprimentos, tá? Eu já tenho vídeos sobre isso, se vocês quiserem, entra lá no canal do YouTube, é o @mesa de compras, e vocês vão ver vídeos lá eu falando sobre a pegada de carbono dentro da área de suprimentos, beleza? Então, vocês podem ter isso, matriz de orçamento, e aí o limite é a capacidade de vontade de pedir essas coisas para os seus fornecedores. E ali você tem a primeira rodada. Como você vai trabalhar nessa primeira rodada? Pensem e observem que essa primeira rodada você vai ter ali a capacidade de você mostrar como é que você vai trabalhar aquela cotação. Na primeira rodada é qualificação, na segunda, terceira rodada é proposta de preço. Na quinta rodada você vai pedir uma demonstração mais tributária, demonstração final do custo, não sei o quê, algumas referências, ou seja, tudo isso você vai pedir e ali, e como eu te disse, aqui é um documento interno de suprimento. Você vai dando pontuações para aquele fornecedor e no final você sai ali com uma pontuação para um ou outro que esteja ali melhor definido para vocês, beleza? Dentro dessas avaliações, vocês vão ter ali a oferta, né, o lance final da oferta, o pré-lance, o pós-bid, a reunião, e aí você vai ter como é que teve o seu diário. Muito importante, pessoal, e aí eu falo para vocês, tenham sempre um roteiro que vocês querem para aquilo e deixem tudo registrado, ata de reunião. Está falando com o seu fornecedor que não seja de algum outro assunto, que eles foram lá, ver a sua fábrica e tal. Se for algo relacionado à negociação, tenha isso em mente, que faça uma ata de reunião, mande ele assinar. É um outro equívoco que a gente comete muito grande, a gente não pede em ata de reunião para o fornecedor assinar. Peça em reunião para que ele assine, devolva para você, você assine e deixa isso registrado, beleza? E nesse ponto aí, você vai ter a lance, a oferta final, como é que você está trabalhando isso. Projeto, linha do tempo. O que você espera desse projeto? Qual o tempo que esse projeto tem? Cada marca, ou seja, você vai plotar isso dentro de um work chart da vida, de um flow chart da vida. Existem vários mecanismos, Primavera, o Microsoft Project e outros também. Você vai e bota isso lá para que o fornecedor, inclusive, saiba o que ele precisa fazer em cada mês, qual é a sua expectativa. Submissão de requisitos, licitante tal, o que tem que mandar, o que não tem, preço total por linha, declaração, isso pode ser de uma vez, pode ser da segunda vez, ou seja, uma forma de você olhar ali o preço por linha e tal. Então, observe que isso daí é muito importante também, saber os requisitos quando você submeter. Aqui, olha, todos os licitantes são obrigados a enviar proposta de custo discriminado, ou seja, quanto que vai custar a cada ano, lista de treinamento, ou seja, porque muito provavelmente você pode ter dentro do seu projeto treinamentos que não são naquele momento, são no meio do projeto ali para o final. Então, é necessário que você saiba pedir ao seu cliente para que ele fique preparado, porque não para não evitar a change order, o seu cliente chega no meio do projeto, você fala, eu preciso que você treine minha equipe dentro de um processo técnico, dentro de um IA, por exemplo, dentro de um Procurement Orchestration. Então, quer dizer, você precisa ter muito bem isso detalhado para que você possa, então, organizar isso de uma forma bem tranquila. E aí você tem várias outras, você tem a submissão da linha de RFQ, né, aquilo que a gente acabou de falar, análise do processo, o que você vai ter ali dentro dessa RFQ, quais são os dias, é muito importante que você não deixe o seu fornecedor desconfortável em não saber os dias que ele vai precisar informar, porque tem toda uma área, né, envolvida por trás, ou seja, ele tem, como você tem também, né, porque nós somos clientes e fornecedores todos os dias, né? Quem não compra bem, não vende bem, né? Então, assim, você também tem isso, então ele precisa ter essa noção de datas e tal. Como que você quer essa submissão
oficial da sua oferta. Aqui, muitas vezes, você tem ali para online ou para física. Sim, você pode ter uma parte física desse processo, e isso não impede, tá, que você também tenha online, porque muitas vezes existem algumas empresas que, inclusive, eu faço trabalhos de criação da política de suprimentos, política de qualidade para suprimentos, e muitas vezes a empresa exige que os fornecedores mais estratégicos, né, eles enviem as propostas lacradas, que ali dentro da área de suprimentos vão fazer alguma coisa em relação a essa proposta, a abertura dessa proposta com outras pessoas envolvidas e tal. Então, vocês tenham a capacidade de observar que essa submissão também pode ser física, mas hoje em dia muito mais online do que física, né? Ali a declaração do trabalho, né? O serviço estipulado, isso aqui é uma forma de vocês, quando conversarem com o jurídico, com a qualidade, com o pessoal de engenharia de segurança do trabalho, contabilidade, financeiro, o pessoal de logística, de armazenamento, da produção, ou seja, todos os envolvidos, né, comercial, marketing, junto com os stakeholders, você tenha esse passo a passo de serviços estipulados, marcos de pagamento, planos de cancelamento, como que você pode cancelar um pedido, isso é muito importante, tá? Muitas vezes a gente acaba esquecendo também como é que pode cancelar o pedido. Todo mundo pode cancelar qualquer pedido, mas desde que esteja estipulada ali a confidencialidade. Por favor, não esqueçam de termos de confidencialidade, inclusive hoje de imagem. É muito importante, eu vejo muita empresa boa esquecendo, na hora de fechar um contrato, termos de imagem. Não é permitido tirar foto de funcionários, não é permitido tirar foto do canteiro, não é permitido gravações, ou seja, tudo isso precisa ficar muito bem explicado dentro do termo de confidencialidade. Às vezes o fornecedor está lá fazendo um curso, que está lá dentro do projeto dele, aí estão lá os 100 mil funcionários na tela lá, e ele resolve dar um print daquela tela para fazer uma postagem de publicidade nas redes sociais. E ali um daqueles funcionários pode ficar muito chateado. Olha, empresa, eu não dei para esse fornecedor direito da minha imagem. Então, aí pode ter uma briga aí comercial, jurídica muito grande. Então, faça esse termo de imagem, deixe o fornecedor ciente do que ele pode e do que ele não pode fazer dentro do seu processo ali. Então, esse termo, né, esses termos aí de terminação do contrato, como eu disse para vocês, é um termo muito importante para que vocês observem quando o projeto for acabar, que vocês precisam ter, ou seja, ou ele for interrompido por alguma situação, qual é o mínimo de antecedência que vocês precisam enviar para eles, tá? E ali você tem o contato do cliente, localização, geolocalização. Aqui eu deixei uma parte para vocês escreverem mesmo na Moeca os pedidos extras das equipes, principalmente nossa, né, de suprimentos. E ali você tem uma visão geral, o dia que você enviou, a empresa que vai enviar, o projeto, quais são suas metas, é um passo a passo para você ter o bloqueio, né, as barreiras de sucesso, que você teve ali, o projeto, submissão de requisitos, RFP, a linha do tempo, né? A gente viu RFQ, agora é RFP, por purchase, né? Já chegando, já no final, o tempo necessário, né, que você esperou da RFQ, da RFI, da RFP, ou seja, quantas semanas você vai esperar, por exemplo, para fazer o teste de carga. Você quer um teste de carga antes para saber se o fornecedor vai fazer o loadout, né, direito, vai passar em cima daquela ponte, e aquela ponte tem aceita tantas toneladas, e o fornecedor precisa fazer o teste de carga e tal. Então, isso você pode colocar ali. Lições aprendidas, é muito importante você deixar uma data, e ali você vai fazendo todos os seus critérios ali necessários, atendidos, não atendidos, ou seja, de uma forma que você vai dando pontuações ao seu fornecedor e aos seus fornecedores, né? E eles vão acumulando ali os tempos necessários para eles ganharem a licitação, matriz de crédito, ou seja, tem bastante coisas aqui que vocês podem ter, mas o interessante desse documento é que vocês não enxerguem esse documento
de uma maneira casual, né? Esse documento é um documento sério, é um documento que precisa ser muito bem escrito e muito bem enviado para o mercado, porque depois que vocês enviam, o fornecedor pode exigir de você que você cumpra aquilo que você colocou dentro da RFP, que acaba virando contrato. Então, muito cuidado, por isso que eu falo. Envolvam todas as áreas, não esqueçam da área da contabilidade, que vai dar um suporte absurdo na parte tributária para vocês, não esqueçam da área financeira, da área de Comex, comércio exterior, se for o caso, a parte jurídica, compliance, se estiver dentro jurídico ou não, e todas as áreas envolvidas. Não é só suprimentos, não pode ficar dentro da sua bolha achando que ele é capaz de tudo. Ele precisa exatamente fazer o Procurement Orchestration, inclusive uma certificação que eu estou trazendo aqui para o Brasil, para exatamente, de maneira inédita aqui no Brasil e exclusiva da To Be Supply, onde você vai entender que você precisa estar em todas essas linhas da área de suprimentos. Beleza, pessoal? Quem não segue a To Be Supply, está aqui as redes sociais, é só colocar lá Facebook, Instagram, @To Be Supply, tá? O nosso canal é o tobesupply.com.br, tem todos os vídeos que estão no nosso canal do YouTube, estão lá no canal, na nossa página da To Be Supply. Nosso canal do YouTube é Mesa de Compras. Mesa de Compras é aquela que a gente chega e realmente trata de assuntos de suprimentos, logística, almoxarifado, comércio exterior, ou seja, um canal voltado para você ter sucesso e ganhar mais na área de compras, melhores salários. É isso que é o importante para a gente, né? E na Semana do Comprador, que é dia 29, 31 e dia 2 de fevereiro, se inscrevam nos Compras Estratégicas. Vou deixar até aqui, ó, a parte do Compras Estratégicas para vocês, onde vocês podem se inscrever aqui, ó. Botei aqui tá aí no comentário, o Pedro Medeiros falou de RFQ. Vou mandar, Pedrão, já vou mandar para você esse exemplo, né, de RFQ, pode deixar que eu mando para você. E se vocês quiserem e devem se inscrever, porque eu vou dar 3 aulas, e aí eu vou entrar mais no detalhe nessas 3 aulas. compraestratégico.com.br/inscrever. Se inscrevam lá e na Semana do Comprador a gente vai estar falando muita coisa e vocês vão entrar no nosso canal exclusivo do Comprador Estratégico com o objetivo de ganhar melhores salários na área de suprimentos. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Amanhã, sábado, tem mais no mesmo bate-horário. Eu vou falar sobre outros assuntos. Domingo tem outra live, todas elas ao vivo e a cores, agora 14h43. Pode colocar lá, que estão lá sendo feitas lives ao vivo e a cores online, totalmente gratuita para vocês, beleza? Quem quiser, coloca aqui, mesmo depois do vídeo postado, no canal do LinkedIn, que fica direto, e daqui a pouco no YouTube, coloca aí RFQ que eu mando para vocês. Beleza, gente? Vou encerrando a nossa transmissão hoje por aqui, e espero que vocês tenham gostado e mandem lá mensagem, compartilhem, entra lá no nosso canal do canal do YouTube, aperta o sininho, marque lá, deixe lá seus comentários, compartilhe com o pessoal de compras, que é esse o nosso objetivo, é cada vez trazer mais coisas legais para a nossa área. Beleza? Grande abraço, boa sexta-feira e com muito conteúdo de suprimentos. Tchau, tchau.